Olá, professores da Faculdade Anhanguera Taboão da Serra. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou a professora Paula Barros e estou aqui para apresentar para vocês um material elaborado pela professora Maristela e atualizado por mim. Então, vamos lá? Aqui nós temos um slide para sua apresentação no primeiro dia de aula. É uma sugestão no seu primeiro slide para a turma colocar o seu nome, professor, o seu currículo ou o link do seu currículo Lattes e o seu contato, que é o e-mail corporativo. Nós também orientamos que seja realizada uma dinâmica para quê? Para o acolhimento desses alunos e para encantá-los, para que eles sintam vontade de ir para a faculdade e assistir às suas aulas e para que ele aprenda melhor. Essa dinâmica ou apresentação será elaborada por cada professor e será realizada no primeiro dia de aula. Algumas novidades da unidade, elas são importantíssimas de serem mencionadas para esses alunos, porque pode incentivá-los também a ir à noite ou de manhã para a faculdade e, além disso, eles irão verificar que, quando respondem ao avaliar, as atitudes são tomadas, pela estrutura administrativa da nossa instituição. Então, melhoria nas instalações e infraestrutura da unidade, retirada da guarita da entrada principal, ficou muito lindo, não é mesmo? Aumentando assim um bolsão de estacionamento para motos. Mais alunos, professores vindos de moto poderão estacionar com segurança e tranquilidade. Início da revitalização dos aparelhos de ar-condicionado, revitalização das mesas das cantinas do pátio, início da reforma dos banheiros do pátio, pintura da fachada externa e ambientes internos, renovação da quadra poliesportiva, mudança da área de coordenação para um local mais próximo de atendimento ao aluno, próximo à secretaria, espaços para lazer, sinuca, ping-pong e sala para videogame, um novo espaço para o núcleo de práticas jurídicas, uma nova gráfica, novos cantineiros, a revitalização da marca e divulgação dos cursos disponibilizados na unidade. Vocês podem falar para os seus alunos também. Mencionem também que nós teremos o avaliar entre setembro e outubro e, com tantas obras para melhoria do nosso prédio, da nossa instituição, da nossa faculdade em Anhanguera Taboão, incentivem seus alunos a responderem o avaliar 2024-2. Os cursos presenciais oferecidos pela unidade Taboão da Serra, Anhanguera, administração, tecnologia de gestão, RH, logística, marketing, psicologia, pedagogia, educação física, fisioterapia, biomedicina, direito, engenharias, civil e elétrica, enfermagem, nutrição, novidade, odontologia, o EJA, que bacana, educação de jovens e adultos, novidade também. Espaço para prática e atendimento aos alunos e comunidade local, aberto, para atendimento dos nossos alunos e para a comunidade. Laboratórios de informática, laboratórios de engenharia, clínica de psicologia para atender toda a comunidade, clínica de fisioterapia, clínica de nutrição e o NPJ, Núcleo de Práticas Jurídicas. O nosso calendário acadêmico 2024-2 nos traz, principalmente aqui, primeiro dia de aula, dia 5, a avaliação B1 vai acontecer entre 23 e 27 de setembro. Aqui tem um feriado, Esse dia 1 é um feriado municipal, é só Taboão da Serra. Na terça-feira, quem leciona na terça vai saber desse feriado aqui. Já elabora uma atividade, algo para os seus alunos, porque na terça-feira, dia 1º de outubro, será feriado em Taboão da Serra. Nos demais municípios, não. 12 de outubro é um sábado, é outro feriado. Depois nós temos, no segundo bimestre, as avaliações vão acontecer de 18 a 22. Teremos um feriado no meio na quarta-feira, então atentem professores que irão lecionar às quartas-feiras, que possivelmente a avaliação será 13 ou 27, de acordo com a orientação dos coordenadores e da própria instituição. Em dezembro, nós teremos a segunda chamada, a avaliação da segunda chamada, entre 2 e 4 de dezembro, avaliações de segunda chamada, término das aulas dia 7 de dezembro, o exame será de 9 a 11 e o lançamento das notas de exame de 12 a 13. 31, encerramento do período letivo.
Esse slide é muito importante, professor, que nós coloquemos para os nossos alunos nos primeiros dias de aula, porque vai apresentar quem é o coordenador do nosso curso ou a coordenadora, o contato desse coordenador ou coordenadora e o seu e-mail institucional, com um prazo de até 48 horas úteis para a resposta. Atenção! O nosso modelo acadêmico é o KLS, Croton Learning System. E quem é o ator principal, o personagem principal dessa nossa metodologia, metodologia ativa? Justamente é o nosso aluno. O nosso aluno Anhanguera, ele é o protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Como que funciona a sala de aula invertida? Então, eu sou professora, eu dou o embasamento, faço a mediação desse aluno com os conteúdos que ele precisa ter contato e um pensar sempre fundamentado. Essas questões eu vou abrir para que o aluno pense, reveja, revisite, reelabore e então ele nos apresente em forma de aula, exposição, vídeo. E aí a criatividade do professor e da sua sala é que vão determinar. Por quê? A forma que nós melhor aprendemos justamente é quando ensinamos. Então é muito importante que o nosso aluno seja o ator principal da sua história, o protagonista da sua aprendizagem. Os tempos didáticos para esse modelo acadêmico são pré-aula, aula mediada e após-aula. O que é isso? Lá no AVA, nós vamos postar, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, vamos postar a pré-aula, que é o aluno abre a pré-aula para saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, nas próximas aulas. Então, assim, a pré-aula vai dizer para o meu aluno o que vai acontecer naquela aula daquela noite ou naquela manhã. A aula mediada é justamente onde nós fazemos a intervenção, nós estaremos presentes com o nosso aluno e seremos os mediadores da aprendizagem dele. Na pós-aula, nós oportunizaremos a esses alunos a avaliação da aprendizagem. Então, esses tempos didáticos são muito importantes que sejam postados. Atenção, alunos seus, fora da lista, procurar a coordenação, né? O aluno precisa entender que, para o nome dele aparecer na listagem, ele precisa ter ajustado o horário no portal. Então, qualquer dúvida, insegurança antes de realizar as provas do primeiro bimestre, procure a coordenação, oriente o seu aluno a procurar a coordenação. E quais os horários de aula? Na manhã, das 8 às 8h50 a primeira aula, a segunda aula das 8h50 às 9h40, com intervalo das 9h40 às 10h. A terceira aula das 10 às 10h50. E à noite? O período noturno inicia às 19h às 19h50 a primeira aula, segunda aula 19h50 a 20h40, com intervalo de 20h40 às 21h, e a terceira aula das 21h às 21h50. Algumas aulas terminam às 20h40, outras às 21h50 e outras às 22h40. Para os seus alunos, vocês podem orientar que o horário eles podem ver no PDA, no portal digital do aluno. Como é que nós temos que publicar essas nossas aulas que eu mencionei, pré-aula, aula, pós-aula, né? Então, sempre com antecedência de uma semana no mínimo, para o aluno ter tempo de verificar para a próxima aula qual será o conteúdo. Então, nós temos disciplinas que são chamadas AMI, Aula Modelo Institucional, HMI, publicar os materiais referentes às aulas. Então, nesses modelos de aula, nós precisamos publicar apenas a aula. Claro que se o professor quiser colocar algo a mais na pré-aula e na pós-aula, pode publicar, mas é condição, né, mínima que nós publiquemos as aulas nesses modelos de aula. Nas disciplinas aula modelo professor, nós vamos publicar os 3 tempos. Por quê? Aula modelo professor. Então, nós iremos publicar a nossa pré-aula, a nossa aula e a nossa pós-aula. Cada uma na sua respectiva sessão. Todas as aulas, tanto das unidades 1 e 2, quanto 3 e 4, todas as 4 unidades de aula no AVA, devem ser publicadas até o dia 9 de setembro. Recomendações aos docentes. Verifiquem os prazos. Cronograma para envio de provas e gabaritos ao coordenador ou à coordenadora. B1 até 10 de setembro. B2 até 5 de novembro. Enviem também a de exame e segunda chamada.
sempre com os gabaritos, tá bem? Enviem por e-mail ou alguma outra forma que o seu ou a sua coordenadora assim orientarem. Publicação de pontos dos alunos no AVA. Nós vamos dar atividades para alunos, não vamos? Essas atividades, elas serão dadas em aula, pode estudo de caso, apresentações, né? Quebra-gelos, alguma estrutura de atividade em sala de aula ou para o aluno fazer e trazer ou enviar para vocês através da mensageria, cujos valores mínimos até essas datas precisam ser publicados. Então, até o dia 16 de agosto, que é a segunda semana de aula de 2024-2, nós teremos que ter publicados dos nossos alunos no mínimo 200 pontos. 1.000 pontos até 5 de setembro, 1.500 pontos até 20 de setembro, 2.500 pontos até 18 de outubro. E até 18 de novembro, os 4.500 pontos dos nossos alunos. A recomendação que nós podemos dar aos nossos alunos, que eles acessem semanalmente a disciplina, como nós professores. Que nossos alunos realizem leitura, exercício, assistam os vídeos, entre as atividades que nós postarmos lá e solicitarmos em sala. Para que fiquem atentos aos prazos do AVA, assim como nós. Observar os recados dos professores e coordenação. Seu AVA possui e-mail. Orientem o aluno que utilize as minhas mensagens, né? A mensageria, que é o canal oficial de comunicação, gente, não é o WhatsApp, né, particular, nada disso. O canal oficial de comunicação, professor, aluno, tutor, aluno, professor, tutor, é a mensageria. Nós temos um Instagram da nossa faculdade Anhanguera Taboão, @anhanguera-taboão. Por favor, sigam e peçam para os alunos seguirem, postarem as suas aulas, incentivem, né? Vamos ver qual é o curso que vai bombar mais, hein? Avaliação continuada. Valoriza o esforço e desempenho de cada semestre. Aí nós vamos falar, além das provas oficiais, vão ter atividades que vão ajudar muito nos pontos, né? Então, tem as avaliações oficiais, as avaliações formativas, que são aquelas atividades que nós vamos pedir aos alunos, atividades virtuais. Lá no AVA, ele tem questões de avaliação diagnóstica, avaliação no final de unidades, e ele precisa realizar. E atividades transversais, ele tem outros cursos que ele pode acessar que ele vai conseguir pontuação. Incentivem seus alunos, porque cada vez que ele realizar e aumentar a sua pontuação, ele estará mais próximo de ser aprovado. Modelos de aula. Então, nós falamos da AMI, que é a aula modelo institucional, a híbrida modelo institucional, a modelo professor, a híbrida modelo professor e as disciplinas interativas. A avaliação continuada, ela é dividida em níveis. Quais são os níveis das disciplinas? Nós temos aqui disciplinas de nível 1, disciplinas de nível 2. Nas de nível 1, o aluno pode atingir até 14.000 pontos. Nas de nível 2, esse aluno pode atingir até 12.000 pontos. Para saber se é nível 1 ou 2, consulte o seu professor, ou o AVA, ou nós professores, a nossa coordenação. O nível 1 e o nível 2 têm pontuações distintas em algumas atividades. Então, nós temos uma disciplina nível 1, avaliação oficial vale 5.000 pontos, o mínimo para o aluno ser aprovado, 1.500. Nas avaliações formativas, se a disciplina for esse modelo institucional, ou DI, ela tem 2.500, ou se for a MP, que é o modelo professor, 5.500. Nas atividades virtuais, 3.000, nas transversais, 3.500. Na nível 2, as avaliações oficiais, 5.000 também, porém, o mínimo importante, o mínimo para aprovação do aluno na avaliação oficial, no total são 6.000, mas na avaliação oficial no nível 2, ele precisa de 2.500 pontos para aprovação. Nas formativas, 2.500, 3.500. Nas atividades virtuais, 1.000 pontos. Nas transversais, 3.500. Então, a pontuação total de nível 1, 14, e nível 2, 12.000. O que o aluno, né, precisa saber para ser aprovado? Ele tem que ter 75% de frequência, isso é importantíssimo, mais de 3
de 3 faltas em diante, nós vamos calcular, ele já está reprovado. Então, é importante que ele saiba que com 3 faltas ele já foi reprovado. Atingir a pontuação mínima nas avaliações oficiais. Então, o aluno tem que ter, no mínimo, 1.500 pontos nível 1, 2.500 pontos nível 2. Acumular a pontuação mínima da instituição, realizando o quê? As avaliações oficiais, as formativas, as atividades virtuais e transversais. E 75% de frequência é condição sine qua non, né? Aqui eu vou passar com vocês o valor das avaliações oficiais. Então, no nosso primeiro bimestre, a nossa avaliação B1, quanto que ela vai valer no total? 1.000 pontos. Então, eu posso fazer uma prova, uma avaliação de 10 questões, valendo 100 pontos cada uma, para o valor ser 1.000? Sim. Posso fazer 2 dissertativas valendo mais e a restante distribuir? Sim. Aí é uma conversa com a sua coordenação, qual é a melhor forma de avaliar esses alunos de vocês de acordo com o curso e o perfil do curso. Nas demais, vocês percebem, nós temos atividades transversais aqui de 3.500 pontos no total, e o aluno vai conseguir 2.000 pontos fazendo competências para a vida. Então, incentive seus alunos tanto a realizarem, obviamente, os seus trabalhos, quanto as atividades transversais que vão fazer toda a diferença para esse aluno. Acelere sua carreira para alguns alunos, 1.500 pontos, e cursos complementares, 300 pontos por curso. Nas AMPs, o valor do primeiro bimestre e segundo bimestre continuam aqui, as DIs, 5.000. Avaliação continuada. A AMI, avaliações oficiais, enfim. E as atividades virtuais? São atividades que elas são realizadas 100% online no AVA para testar o conhecimento da disciplina. O aluno vai pontuar conforme for realizando e acertando essas questões. Na pré-aula, são atividades que vão realizar para se preparar para a aula, como eu já falei para vocês. Na pós-aula, vocês podem fazer algum exercício para o aluno, alguma atividade de fixação daquele conteúdo dado, oferecido na aula. E a avaliação no final da unidade são questões para avaliar o aprendizado no final de cada unidade. E as atividades transversais, como eu falei para vocês, é importantíssimo que nós incentivemos nossos alunos para que eles participem, que realizem no AVA, porque, olha, competências para a vida são 2.000 pontos, são muitos pontos, né? E os cursos complementares, que é o antigo nivelamento, vão oferecer também um conhecimento para o aluno sistêmico, uma visão mais ampla, um pensamento expandido, né? Do seu curso e da atualidade, da contemporaneidade. Esses cursos complementares, cada finalização de curso, o aluno vai conseguir 300 pontos. E o Acelere Sua Carreira, para os alunos que irão prestar ENAD, alguns alunos participam do Acelere Sua Carreira. A segunda chamada são os alunos que por algum motivo se ausentaram da avaliação oficial, exceto para as disciplinas interativas. A pontuação da segunda chamada varia de acordo com aquela avaliação que o aluno não conseguiu realizar. Se foi B1, vai valer 1.000 pontos. Se for B2, segundo bimestre, vai valer 4.000 pontos e tem custo para o aluno. O exame fica disponível apenas para o aluno que não atingir a pontuação mínima nas avaliações, ou o mínimo da média e substituirá os pontos nas avaliações oficiais. Quanto vale o exame? 5.000 pontos. E ele deve atingir, obviamente, o mínimo exigido em cada disciplina para ser aprovado. No exame, que o aluno vai ter a oportunidade de recuperar os pontos apenas das avaliações oficiais. Como é que o aluno vai consultar os pontos da disciplina? Acessando o portal digital do aluno. Ali ele tem acesso a toda a pontuação dele e o progresso dele. Ele pode acessar através do PDA, no ambiente virtual, e fale também para ele do projeto integrado, né? Os projetos integrados, na participação deles, eles terão uma pontuação importante que vai fazer toda a diferença deles. E alguns professores, eles dão a orientação do projeto integrado. Pergunte para o seu ou para a sua coordenadora.
Informações acadêmicas, existem atividades complementares obrigatórias. Como é que o aluno vai postar isso? No portal do aluno, no portal Anhanguera, fazer o login, entrar em atividades para horas complementares. O que vale? Participação em cursos, seminários, simpósios, conferências, palestras, todos com certificados, constando horas e CNPJ da entidade que ofertou. Central de atendimento ao aluno é um slide importantíssimo também de você colocar nas primeiras aulas de apresentação para o aluno, sobretudo de primeiro semestre, e também para os demais. Quais são os telefones que o aluno pode utilizar? Atendimento do aluno, renegociação, WhatsApp. Serviços da unidade de horários. Também é importante você colocar num slide desse. Secretaria da Faculdade funciona de segunda a sexta-feira, das 10 às 20 horas. Horário de funcionamento da biblioteca de segunda a sexta, das 8 às 22. Laboratório de Informática, no bloco B, quarto andar, segunda a sexta, das 8 às 21h30, sábado, das 9 às 13. Por favor, consulte seu coordenador ou sua coordenadora para verificar se houve alguma alteração em dia e horário de funcionamento. Segunda chamada. Então, na segunda chamada, lembrando que tem custo para o aluno e é para aquele aluno que perdeu a sua avaliação oficial. Os planos de ensino. Gente, a primeira atividade, aí eu acredito que vocês estivessem esperando por isso, né? Qual é a primeira coisa que eu vou fazer enquanto professor na Anhanguera? Acessar o seu docente online. Acessou o docente online, à direita vai ter, ó, aqui nós vamos ter no AVA, no seu AVA professor, plano de ensino. Clicou no plano de ensino, a primeira atividade, faz a leitura do plano. Eu costumo colocar na avaliação, eu sempre coloco apresentações, vídeos, todas as estratégias e dinâmicas que eu utilizo de avaliação. Eu coloco no plano de ensino. E você pode fazer isso também, professor, para adequar da forma como você faz a avaliação das suas atividades com os alunos. No plano de ensino, depois, uma parte muito importante, né? Você vai escolher a disciplina que você vai fazer isso, você vai complementar com as referências bibliográficas. Vocês escolhendo dentre as opções as bibliografias disponíveis no sistema, né, disponíveis na biblioteca da unidade, você vai escolher e vai colocar as referências básicas, as referências complementares e outras referências. Eu coloco geralmente 5, 5, 3, né? 5, 5, 5, mas também a quantidade de referências você pode combinar direitinho com o seu coordenador, tá? Porque daí cada coordenador pode achar melhor de uma forma, mas assim, basicamente é isso, tá? Selecionar o item, enviar para aprovação. Por quê? Feito isso, essa estratégia nossa, né, dos planos de ensino, que selecionamos o curso, a turma, tudo, nós enviamos para o coordenador. O coordenador vai ler, vai verificar qual a bibliografia que nós colocamos, e feito isso, vai ser feita a aprovação ou não. Feita a aprovação, só então aí é que nós vamos poder publicar as nossas aulas. E aí sim, como é que eu vou publicar a minha aula? Se a minha aula que foi atribuída na minha disciplina for um modelo professor, AMP, significa que eu vou colocar os 3 tempos de aula, não é mesmo, professores? Né? Aula modelo professor significa pré-aula, aula e pós-aula elaborados por nós. Então, o que nós precisamos fazer? Uma vinculação de conteúdo. Eu preciso vincular conteúdos, né, através dessa papeleta aqui à direita. Vocês estão vendo aqui? Eu escolhi a disciplina, por exemplo, AMP, Projeto Integrado. Vocês estão vendo aqui? Nessa disciplina, eu tenho essa ação que é vincular. Quando eu clico aqui, vai me apresentar todos os temas que eu vou abordar com os alunos e eu vou clicar e salvar esse conteúdo, né? Eu recomendo que vocês se atentem a todo o conteúdo, seja fotografado, printado na tela, Ctrl+C, Ctrl+V para você verificar, para você fazer o checklist do que você já colocou ou não, para dar 100% de conteúdo vinculado.
vai aparecer uma barra, vocês estão vendo o conteúdo vinculado aqui? 0%. Quando você consegue vincular 100% de conteúdo, essa barra fica totalmente preenchida com 100%. Só então, no modelo do professor, eu vou conseguir, ou vou poder, ou devo postar as minhas aulas. É aí, então, que eu estou autorizada, enquanto professor, a postar as minhas aulas, tá? Nos tempos corretos. Publicação de conteúdos, como é que eu vou fazer? Estamos ainda na MP. Então, eu tenho aqui um símbolo, um ícone, como se fosse uma pastinha, não é mesmo? À esquerda aqui. Nessa pastinha eu vou clicar para publicar os conteúdos, né? Então, vamos acessar aqui, clique, né? Aula do professor. É aqui que eu entro, tá, gente? Ó, entrei na aula do professor, vai aparecer essa tela aqui, tá? A aula do professor vai aparecer para quê? Para eu publicar. Lá na anterior, a mesma coisa, ó, tá? Aula do professor. Aula do professor aparece. Vinculei, tá tudo vinculado, deu 100%. Vamos lá para postarmos. Eu já fiz minhas aulas porque eu verifiquei, enfim, o plano de ensino, os conteúdos, eu tenho as aulas prontas ou não, ou vou postar os artigos nas minhas aulas e os vídeos e depois as aulas, enfim. Vamos lá. Nós vamos encontrar unidades 1, 2, 3 e 4. Na unidade 1, eu posso ter sessões 1, 2 e 3, ou ter sessões 1, 2, 3 e 4, conforme de acordo com a carga horária de cada disciplina. O que nós vamos fazer? Criar uma nova página para unidade 1, sessão 1, que é a primeira aula que nós vamos dar. E aí nós temos os 3 tempos de aula, lembram-se disso? Eu devo criar, né? Clicar na pré-aula, criar uma nova página. Criando uma nova página, eu posso anexar ou colocar o link de um vídeo que eu quero que o aluno assista, né? Sugiro que vocês coloquem no assunto da aula o que vocês vão abordar, porque facilita até para o professor, obviamente para o aluno também, fica fácil visualizando, então o professor pode colocar vídeo o 1S1 e o tema ser abordado, ou o título do vídeo, ou artigo, ou slide, o que o professor decidiu postar. Na aula, o material, os slides ou artigo que o professor for trabalhar em aula, e na pós-aula, a fixação, né, uma atividade de fixação. E aí o professor pode colocar, elaborar um questionário, colocar um questionário, ou ainda um artigo para o aluno falar sobre ele, né? Ainda na publicação de conteúdos, ó, aqui é o assunto que eu falei para vocês, né? Que geralmente eu coloco a unidade, a sessão, o tema, o que eu vou trabalhar, porque fica bem fácil, bem simples de você abrir. Aqui nós temos para incluir links, materiais em PDF, aqui nós temos para incluir imagens, aqui nós temos para incluir vídeos. Você pode clicar e vai aparecer uma caixinha, né? Essa caixinha para incluir ou um link, ou anexar o seu PDF, os seus slides que estão na sua máquina ou no seu pendrive. E lembre-se, professor, de selecionar todas as suas turmas. Não esqueça disso, porque se você não selecionar, o aluno não vai conseguir visualizar os seus conteúdos, tá bem? E salvem as mudanças. Ainda na publicação de conteúdos, aqui aparece para nós preenchermos, olha que bonitinho aqui, ó, assunto, né? Aqui unidade 1, tema, título e o link do meu material. Carga horária, 150 minutos. Encontro, aula. Por quê? Nós temos tempos diferentes para pré-aula, aula e pós-aula, tá bem? Nós temos tempos diferentes. Aqui nós vamos colocar, vamos selecionar as turmas e vamos salvar. Estão vendo isso aqui? Sim? Como que eu lanço frequência? Bem, a frequência, nós temos um outro caminho, não é pelo AVA, nós vamos
até a página inicial e acadêmico, entramos em frequências, lançar. No lançar, vocês vão entrar professor, período, que agora é 24/2, né? A turma, selecionem a turma, se vocês têm mais de uma turma, então psicologia, pedagogia, engenharia, administração e outros cursos, odonto, né? A disciplina e o mês. Aí, então, vai aparecer aqui o mês, exemplo, aqui tá fevereiro, mas nós estaremos em agosto, no primeiro mês do segundo semestre, né, 2024/2. Aqui nós temos o dia da nossa aula, vamos clicar, clique, né, no dia da aula, e vamos lançar. O que é recomendável? Professor, faça a chamada no momento que você estiver na aula. Não precisa ser no início da aula, porque alguns alunos se atrasam, podem ficar com falta. Mas procure fazer na noite ou na manhã da sua aula. É a melhor coisa, vocês abrirem o AVA e fazerem a chamada na frente dos alunos. Porque, nós não vamos cometer o equívoco de colocar alguma falta para um aluno que está presente, de repente nós não entendemos, não ouvimos ou erramos de colocamos falta para o aluno. Em segundo lugar, o aluno está presenciando que você está verificando cada um quem é. Então é importante que o aluno tenha essa segurança de que ele está com a presença e que o aluno faltante saiba que é realizada a chamada e que o incentive também a estar presente nas aulas, né? Para que nós entremos, né, nas nossas disciplinas, nós precisamos entrar através do AVA, tá? Então, quando eu for elaborar o conteúdo que eu estava explicando para vocês, o acesso é pelo portal universitário AVA. É esse caminho, né? O livro didático. Algumas disciplinas nós vamos ter um livro didático para impressão e outros apenas o livro digital, e aí não é para impressão. Então, dica, verifiquem sempre qual tipo de livro que tem na sua disciplina, se são os dois, se é apenas o digital, que aí existem várias situações do livro digital, tá bem? Nos conteúdos das aulas, olha, aqui tá bem claro para vocês, né? A pré-aula, a aula e a pós-aula. Aqui nós temos 4 unidades. Primeiro bimestre, eu tenho que fazer conteúdo para a prova de que conteúdo? Unidades 1 e 2. Se tiver 3 sessões aqui, ou 3 aqui, ou 4, ou 5, todos os assuntos das unidades 1 e 2, elas são conteúdos para avaliação do primeiro bimestre. E as unidades 3 e 4 para o segundo bimestre. O apêndice só é visualizado pelo professor. Essas são as atividades que nós falamos anteriormente, que eu falei para vocês, atividade diagnóstica, atividade de aprendizagem, né? As atividades virtuais. Então, o modelo de questão do AVA, quando o aluno acessa a atividade diagnóstica, olha o que aparece para o aluno, né? Um questionário dessa forma que ele é corrigido assim que o aluno enviar. Assim que o aluno terminou, ele confirma enviar tudo e terminar. Ele já recebe a pontuação automaticamente. Aqui é a mensageria, né? Então, nós vamos ter aqui, geralmente ao lado direito, tá? Que a gente vai ter esse ícone Minhas Mensagens, vai aparecer, nós vamos abrir. Se você quiser escrever para os seus alunos, pode clicar em Nova Mensagem. Se quiser ler os seus e-mails, né? Os alunos encaminharam para você. Então, caixa de entrada. Para você enviar mensagens, escolha a disciplina, escolha a quem você quer enviar, então o papel coordenador do curso ou alunos, né? Aí vocês buscam ou colocam em massa, que é para a turma toda, enviar em massa, aplicar. Aí você consegue enviar a mensagem, anexar arquivos, alguma orientação para todos os alunos, para o coordenador do seu curso, para o tutor do curso também, né? Aqui uma sugestão o que vocês podem escrever, né? Indicar um link, enfim. É a comunicação oficial entre professores e alunos, e entre coordenação, alunos, coordenação, professor. O AVA no painel docente colabora com que nós possamos verificar
o que falta ou o que nós temos pendentes. Então, falta publicar ainda 371 materiais, então eu não publiquei nada. Eu tenho alguma nova turma, nossa, então eu preciso revincular essa turma, porque essa turma não recebeu vínculo quando eu salvei lá nas primeiras aulas. Novas mensagens, nossa, eu preciso abrir a mensageria, o e-mail, né? E aqui eu acompanho o conteúdo vinculado, os encontros que eu já tenho materiais, e atividades que eu preciso para corrigir. Tutoriais, vou ter tutoriais, manuais à minha disposição, né? Armário do professor, como funciona, nós podemos acessar esse conteúdo em tutoriais, nós vamos ter diversos tutoriais para tirarem as dúvidas de vocês em relação a mensagens, planos de ensino, né? A postagem de materiais na aula do professor, buscar disciplinas, enfim. Como que eu lanço e publico pontos, né? A nota de prova, de trabalho dos meus alunos. À direita, nós vamos ter um ícone, lançamento de pontos. E aí, no lançamento de pontos, eu vou clicar lançamento de pontos, né? Aqui tem um ótimo também que é relatório de pontos, mas depois eu falo para vocês o que é. Lançamento de pontos, eu vou escolher qual disciplina minha. Então, vamos escolher aqui, modelos de gestão. Clicou, clique. O que vai acontecer? Vai aparecer isso aqui, atividade em sala de aula. Eu edito essa atividade, porque eu não vou dar 1000 pontos na primeira semana. Eu vou elaborar uma atividade de 200 pontos ou de 500 pontos, aí, liberdade do professor. Nós só não orientamos já os 1000 pontos de cara, porque às vezes fica muito ponto, se concentra no dia que um aluno faltou, ou alguma questão assim, a gente acaba prejudicando o aluno. Então, por exemplo, vou começar com 200 pontos e a atividade que eu vou fazer é leitura de estudo de caso e apresentação, por exemplo. 200 pontos. Então, você, professor, sabe que você precisa elaborar outras atividades com 800 pontos, certo? Porque faltam 800 pontos para você lançar. Sugestão, professor ou professora. Já elabore as atividades, já coloque para você não se perder e não esquecer de pontuar para o aluno. Porque se fechar no bimestre, você depois não consegue colocar. E o aluno vai ficar sem a pontuação, tá bom? Bem, coloque o nome da atividade que você quer, defina a pontuação. Salvar e fechar ou salvar. Como é que eu vou colocar? Fiz a atividade, meus alunos realizaram, já quero colocar as pontuações para eles. Bem, essa pontuação do exemplo está 500 pontos, né? Nesses 500 pontos, eu vou lançar para aqueles presentes. Como é que eu vou lançar? Eu clico 2 vezes aqui em atividade sala de aula, os pontos que eu quero fornecer para os meus alunos que fizeram, e vou lá no nome ao lado do aluno e coloco aqui na pontuação. Ah, mas o aluno não veio. Coloca não realizado, tá? Salvar pontos, se eu quero que algum aluno ficou de me entregar depois, eu quero colocar de um outro aluno que faltou, ele me entregar ou me apresentar. Eu salvo os pontos. Mas, se todos já realizaram, quem estava presente, eu posso publicar os pontos, certo? Não deixem de publicar, porque depois a gente acaba esquecendo e o aluno não visualiza a pontuação dele e começa a ficar aflito, tá? É dessa forma e o aluno consegue visualizar, tá bem? Para checagem da publicação, como é que nós vamos fazer? Depois do lançamento de pontos. Será que deu certo? Será que está aparecendo para o meu aluno? Vamos lá em relatório de pontos. No relatório de pontos, quando eu abro, eu vou ter essa imagem, esse ícone. Eu vou clicar nesse ícone da disciplina e olha que legal que vai aparecer, tá vendo? O aluno que realizou a atividade que eu já dei, né? Valia aqui, vocês viram que valia 500, mas o aluno recebeu. Seria aqui, ó, atividade sala de aula. Essa é o AVA que o aluno faz, atividade virtual. Aqui, ó, atividade de sala de aula. Aqui, se todos os alunos tivessem feito, estaria aparecendo 500 pontos, tá? 500 pontos, 500 pontos, 500 pontos, 500 pontos, cada aluno. Para o aluno que não realizou, 0, certo? A avaliação oficial, claro que só vai aparecer quando você, após a B1, que você publicar as notas, e atividade virtual, conforme o aluno for fazendo a AVA, respondendo aquelas questões, e atividade transversal, conforme o aluno for
fazendo aquelas competências para a vida, né? Aquelas atividades transversais que dão pontuação para esse aluno também, né? Desejamos a todos um ótimo semestre letivo e que vocês tenham gostado dessa explanação. Tchau! Estarei à disposição de vocês e com certeza toda a coordenação e toda a equipe de professores mais antigos da casa.